Boa noite, meus caros amigos, irmãos. É com grande prazer e alegria que retornamos à casa de Joana de Ângeles, rogando a Jesus, aos benfeitores espirituais, ao amigo, o anjo protetor da casa, para que nos auxilie e que o ensino da noite de hoje seja de fácil entendimento para encarnados e desencarnados. Graças a Deus. O nosso estudo começa na Idade Média. Foi chamado também de período negro da humanidade. Essa Idade Média foi onde nasceu Francisco de Assis, nasceu na Itália, na cidade de Assis. Essa cidade tinha um caminho que dava na França, fazia fronteira com a França. E seu pai, Pedro Bernardone, sempre ia na França, que ele comprava tecidos, ele tinha uma loja, e essa loja era muito bem surtida. A loja dele tinha muitos tecidos, tinha uma variedade imensa, porque ele comprava na França os tecidos. Numa dessas viagens, ele conheceu aquela que seria sua esposa, Dona Pica Bernardone. Ela era francesa, de Provença, e ele trouxe ela para a Itália. Ela era uma católica fervorosa, né? E os dois se deram muito bem. Depois ela vai e fica esperando um bebê, que recebe o nome de Francisco. E ele continuava indo lá para a França para pegar as coisas, ia, voltava. O garoto foi batizado na igreja de São Jorge, cresceu e os padres o ensinaram a ler e escrever. E nessa época, na Idade Média, só quem sabia ler e escrever eram as pessoas muito ricas ou então os nobres da corte. Porque o povo, que era chamada plebe, não aprendia a ler e escrever. Nascia, vivia, morria e não aprendia a ler e escrever. Os padres sabiam ler e escrever para poder ensinar em latim a Bíblia para as pessoas que iam na igreja, porque naquela época ou se era católico ou católico. Não tinha outra religião, não. E ele foi, aprendeu, porque o pai dele tinha muito dinheiro. Ele aprendeu a ler e a escrever. Aprendeu o catecismo também, nessa igreja de São Jorge. O rapaz cresceu, ficou adolescente, ficou jovem. E ele também sabia manejar as coisas da loja do seu pai. Sabia vender, aquele negócio, aquela história do vendedor todo, ele fazia muito bem. Ele gostava de andar muito bem vestido e gastava muito, porque ele tinha muitas moedas de ouro para gastar por causa do pai. E ele sempre andava com os rapazes de Assis, era serenata para as moças, banquete, tudo isso ele adorava. A gente fala vida mundana, tudo isso ele gostava e muito, sempre estava lá. E ele foi aquele rapaz, era um rapaz muito popular também. Naquela época, na Itália, as cidades eram independentes, não existia uma união entre as cidades para formar um país. Cada cidade era como se fosse um país à parte. Então, tinha Assis, aquela cidade de Assis. Perto de Assis tinha uma outra cidade, Perúgia. Tinha outro mandatário naquela cidade. Cada cidade tinha um. Apesar de que não tem muito tempo, não. Se não me engano, foi na Primeira Guerra ainda que unificou a Itália lá. Não tem tanto tempo assim, não. Foi pouco tempo. Deve ter sido na Primeira Guerra, por aí. E foi unificado esse país todo. Aí, nessa guerra, para ele aquilo era uma festa.
comprou não, mandou fazer a roupa de cavaleiro, tinha um cavalo bonito, cavalo todo enfeitado para ir para a guerra, né? E assim ele foi na guerra de Perugia, contra Perugia. Chegando lá, lutou, até que um belo dia ele é feito prisioneiro. Agora vocês imaginem as prisões no ano de 1200. Francisco de Assis nasceu em 1180. No ano de 1200, ele tinha 20 anos, 19, 20 anos. Foi o ano que ele foi para essa primeira guerra de Perugia. As prisões, hoje, para citar, no Brasil já tem prisões que são horríveis. É claro que tem outras que são melhores, com mais dignidade para o preso. Agora vocês imaginem na Idade Média como era uma prisão. Pegava-se o prisioneiro, jogava ele ali. Ali depois chamava, ou batia, a comida, era uma lavagem, jogava ali também, era uma coisa horrorosa. E ele ficou quase um ano preso, levando-se em consideração também que o inverno não tinha roupa, não tinha nada apropriado para aquilo. Não tinha uma coberta, não tinha nada. Para quem pegasse de prisioneiro, queria mais que o prisioneiro morresse. E ele ficou lá durante quase um ano. Mas tem um fato muito interessante. Se vocês, não sei aqui, se vocês já viram a vida de Francisco de Assis, quando ele é preso, ele encontra um prisioneiro, e esse prisioneiro sabia ler e escrever. E estava com um livrinho escondido, o livro já todo encebado, velho. Esse livro era o Novo Evangelho. E ele conseguiu pegar, e por isso que ele estava sendo supliciado ali. Porque o livro, a Bíblia, não podia sair da igreja, porque os padres falavam que as pessoas não tinham entendimento para interpretar a Bíblia. Então esse homem, esse prisioneiro, estava com ela, e inclusive ele que fez a tradução dessa Bíblia do latim para a língua italiana. Então estava perfeito. Francisco, embora tenha sido batizado, embora tenha aprendido um pouquinho do Evangelho, mas ficou só naquilo, como milhares de pessoas ainda são. Nasceu, batiza na igreja, faz crisma, depois só aparece lá quando casa. Aí não aparece nunca mais. Às vezes, quando morre, manda chamar o padre para benzer o povo. Pronto. E não foi diferente naquela época. Mas ele pegou aquele livro e ele, às escondidas, esse homem falou para ele de que se tratava o Evangelho do Cristo. Até então, ele nunca tinha pego, nunca tinha parado para pensar na vida do Cristo. E ele, inclusive, falou para Francisco da parábola do bom samaritano. E essa parábola diz assim: estava Jesus à tarde com os seus apóstolos, e Jesus conversava muito com os apóstolos, ensinava muitas coisas para os apóstolos. E naquele dia chegou um homem que era um doutor da lei, do templo. Ele dava as orações lá no templo, falava no templo. Aí perguntou para Jesus: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus falou: amarás a teu Deus com todo o seu coração, com a sua mente, com toda a sua inteligência. E o segundo mandamento? O segundo mandamento é igual a esse: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ele falou: mas eu faço isso. Jesus falou assim: faz isso e viverás para sempre. E ele ficou meio assim, até que ele não aguentou e perguntou para Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus contou uma parábola para ele. Falou: tinha uma estrada de Jerusalém a Jericó.
Por essa estrada vinha passando um homem a cavalo. Os ladrões que estavam escondidos pegaram esse homem, bateram nesse homem, roubaram tudo que esse homem tinha. Depois que bateram muito nele, largaram ele lá pela estrada. Dali a pouco veio descendo um sacerdote por essa mesma estrada. Aquele homem nem falava mais, ele só gemia. E quando o sacerdote passa, ele olha assim, ele vê um homem jogado ali. Mas ele passou para o outro lado e seguiu o seu caminho. Depois do sacerdote veio outro homem. Esse homem era um levita. Ele veio e escutou também. Mas ele passou para o outro lado e nem olhou mais, seguiu o seu caminho. E veio um terceiro homem. Esse terceiro homem era um samaritano. E o samaritano foi, apiou o cavalo, desceu do cavalo, pegou vinho e azeite. Era o que tinha antigamente, que as pessoas passavam nos ferimentos. Ele pegou aquele vinho e o azeite, passou naquele homem todo machucado, todo ensanguentado, e depois pegou o homem, botou o homem no seu cavalo e foi andando até encontrar uma estalagem que ele sabia que tinha. Chegou na estalagem, ele foi, colocou o homem no quarto, cuidou daquele homem a noite inteira. No dia seguinte, ele tinha que seguir viagem. E ele virou-se para o dono da estalagem e falou: olha, aqui tem 2 moedas de prata. Eu tenho que seguir caminho, mas eu voltarei. E se tiveres gasto além dessas 2 moedas de prata, eu te devolverei quando chegar. E assim foi feito. Ele foi embora e o homem ficou lá. O dono da estalagem deu 2 moedas de prata para cuidar dele. E Jesus perguntou: qual dos 3 homens foi o mais próximo daquele homem? Então esse mestre, esse doutor, virou-se para Jesus e falou: o samaritano. Ele falou assim: vai e faz o mesmo. Então Jesus sempre deixou isso bem marcado para a gente. Amarás a seu Deus com todo o seu coração, com todo o seu sentimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não importa quem seja o nosso próximo, branco, preto, azul, amarelo, extraterrestre, se ele precisar de nós, ou se nós sentirmos que aquela pessoa precisa de nós, não precisa essa pessoa pedir. A gente se oferece para ajudar. Eu tenho isso daqui, eu posso te ajudar? Porque Emmanuel, nas suas maravilhosas leituras psicografadas por Chico Xavier, ele nos falava: a ponte entre humanidade e Deus é o nosso próximo, é o nosso semelhante. Nós só alçaremos voo quando aprendermos a amar o nosso semelhante. Porque quando nós amamos o nosso semelhante, é como se ele não passa, ele já não é mais estranho. Ele já é uma pessoa querida do nosso coração, como nossos filhos, o companheiro, a companheira, um irmão. Então, a meta para o progresso é essa: amar o nosso semelhante. Mas aí ele continuou naquela prisão, os invernos eram rigorosíssimos naquela época, né? Até que o pai dele pagou para que ele saísse da prisão. Ele e mais alguns prisioneiros da cidade de Assis. Então ele sai, volta para casa, que o pai dele, quando soube que ele estava preso, moveu o céu de terra. Ele voltou para casa, mas dali a pouco estava ele de novo com a mesma vida que ele tinha. E nos saraus não, nos banquetes, cortejando as moças,
aquela vida que ele gostava, roupas bonitas, mas até que um dia ele vai e começa a sentir uma febre. E aquela febre vai piorando, piorando, e ele fica de cama. Então ele ficou de cama vários e vários meses, que os médicos não sabiam o que fazer para restaurar a sua saúde. E naqueles meses que ele passou, primeiro ele sentiu muita humilhação, porque foi preso, o pai foi lá, pagou para soltar. O inverno, como eu já disse, fora rigoroso demais, ele nem estava acostumado, porque ele tinha todo o conforto que o dinheiro pode comprar. E ele ficou totalmente depauperado. Então ele ficou meses e meses deitado na cama, sem saber a mãe dele, o pai, o que fazer para que a cura de Francisco fosse restabelecida. Até que um dia ele vai, aí recomeça a andar, recomeça a sentar na mesa para se alimentar. Já foi um salto, porque todos pensavam até que ele fosse morrer. Só que ele já não era mais aquele rapaz, ele estava diferente. Daí a pouco ele começa a sair, ele começa a se isolar, mas os amigos vão lá para chamá-lo. Ele tentou, mas não estava dizendo mais nada para ele, aquela vida que ele teve. E ele continua se isolando, até que chega um dia, começa a Guerra das Cruzadas. A Guerra das Cruzadas, todos nós já cansamos de ver em filme, foi a guerra que teve, onde o Papa, os padres abençoavam os cavaleiros. Você ia lutar e você praticamente, quem não era nobre, mas tinha dinheiro, recebia o título de cavaleiro. E esse título de cavaleiro ele queria, e o pai dele também. Nessa época daí, já estava mais ou menos em 1205, 1206. Aí ele vai para a Guerra das Cruzadas. Ele vai com o cavalo todo enfeitado, de armadura. Ele queria ser nobre, porque o pai dele não tinha como ser nobre. Tinha dinheiro, mas não era nobre. E ele queria ser nobre. Falou, é o Francisco que é a nossa solução para a gente entrar para a nobreza. Mas eles andam pouco tempo depois. Quando chega na cidade de Spoleto, ele começa com a febre de novo. A mesma febre que ele teve, pela segunda vez. E ele escuta uma voz dizendo assim: Francisco, o que é mais importante, o servo ou o Senhor? Ele falou, o Senhor, é claro. Então por que você se alista nas fileiras do servo? Volta para Assis e lá será dito o que fazer. Ele estava com muita vergonha, porque os amigos dele queriam para a guerra, para as cruzadas, chegaram até a rir dele, a zombar, porque ele começou com a febre, ele falou que não iria mais. Aí ele tira aquela armadura e dá para um outro colega dele, que não tinha uma armadura bonita igual a dele, pega o cavalo e vai para Assis. Chega lá, o pai dele não ficou nada satisfeito em saber que ele não iria para essa segunda guerra. Mas aí, dessa vez, ele ficou mais introspectivo. E ele saía, ia de novo para a floresta, passava horas e horas e horas, retornava para casa, já estava todo mundo dormindo, e assim ele ia fazendo. Aí tinha uma igrejinha, os historiadores, aqueles biógrafos de Francisco de Assis, não sabem se foi em 1205 ou 1206. Ele também vai para Roma. Ele vai todo garboso, vai para Roma no túmulo de São Pedro.
Chegou lá, ele falou, gente, como vocês tratam o príncipe com esse descaso? Aí ele jogou as moedas, todo mundo se engalfiando para pegar, ele volta para Assis de novo, e volta e continua com aquela vida. Mas tem um fato que foi marcante na vida de Francisco de Assis. Ele sempre teve horror a leprosos. E os leprosos antigamente ficavam afastados da cidade, ficavam separados. E tinha sempre um sininho para avisar que eles estavam chegando. E tinha muitos leprosos. E ele estava no cavalo dele e ele viu se aproximando um leproso. Ele fez uma coisa que ele não esperava que ele fosse fazer. Depois ele comenta sobre esse fato. Ele apiou do cavalo, desceu, chegou perto do leproso e deu-lhe um beijo no rosto e o acariciou. Pegou a bolsa de moedas e deu para o leproso. E depois ele diz, aquilo que era amargo para mim, tornou-se doce. Doce como um favo de mel. A partir daí, ele não teve mais dúvidas de qual caminho seguir. Seria o caminho do Cristo, os passos do Cristo. Pegou o Evangelho e o seguia a pé, como a gente fala, ao pé da letra. E assim ele fazia. Ele nunca pensou em ter com ele uma turma que o seguisse, mas um ou outro começa a segui-lo. E tinha uma igreja, a igreja só tinha uma parede, mas tinha o crucifixo do Cristo. E as pessoas iam ali, oravam. E quando ele estava um dia orando tão bem por aquela parede, só tinha uma parede, com um crucifixo, e ele escutou uma voz, Francisco, reconstrói a minha igreja. Como a igreja estava em ruínas, ele pensou em reconstruir, em reformar aquela igreja. É o que qualquer pessoa pensaria. E ele vai na loja do pai dele, pega o tecido, vende o tecido, entrega o dinheiro para o padre e começa a trabalhar na restauração daquela igreja com as próprias mãos, botando pedra sobre pedra, que era a construção que tinha. O pai dele ficou irado. Foi a primeira vez que teve um julgamento de um santo, que foi Francisco de Assis. O pai dele vai dar queixa dele para o bispo da igreja. E o pai dele falou, eu quero que ele me devolva tudo que ele gastou que me pertencia. Vai para o bispo, na frente da cidade inteira. E o pai dele, eu quero receber tudo que eu gastei com ele, que ele está botando tudo que é meu, ele está botando fora. E ele vai, naquele minuto, ele tira a sua roupa toda, pega a bolsa de dinheiro e bota nos pés do pai. E ele falou, até agora eu chamava de pai, mas agora para mim só tem um pai, o que está no céu. E só a ele eu devo obediência. E estava nu, o bispo tirou a capa, jogou em cima dele para que cobrisse a sua nudez. E a partir daí ele começa a pregar o Evangelho do Cristo fora das igrejas, porque ele não entrou em nenhuma ordem, ele não tinha autorização para pregar a boa nova do Cristo. E ele começa a pregar fora da igreja. Só que aquele grupinho ele vai aumentando. Quando estava mais ou menos com 12 ou 13, eles resolveram ir a Roma para falar com o Papa. Nessa época era o Inocêncio III que era o Papa. E ele foi a Roma pedir o Papa para fazerem uma congregação. E eles, muito simples, que Francisco escutava, lia o Evangelho, e o Cristo falava, quando fordes pregar, não leveis nada.
não leveis bordel, não leveis a túnica, não leveis sandálias, não leveis nada, porque tudo mais lhe seria suprido. E ele faz aquilo, anda descalço, pega um pano velho, faz de túnica, amarra uma corda na cintura, e lá foram eles para Roma, aqueles homens para Roma para falar com o Papa. E o Papa vivia num luxo muito grande, a igreja. E era isso que Francisco não entendeu, que depois ele vai entender a mensagem do Cristo. O Cristo queria que ele rejuvenescesse com a essência da Igreja Católica, que estava só com pessoas que só queriam lucro, só vinham lucro. E ele vai lá, como lá estava o bispo de Assis. O bispo de Assis era simpático a Francisco e contou para o Papa Inocêncio a história dele. O Papa foi e recebeu. E o Papa viu nele toda a sinceridade daquele rapaz e concordou que se formasse uma ordem. Ficou ordem franciscana por causa de Francisco. E a ordem foi muito severa, inclusive depois o Papa até ameniza, porque era para dormir no chão, não tinha bem nenhum. E Francisco, até o final da sua vida, ele dormia no chão com a cabeça em cima de uma pedra. Não tinha bem nenhum. Mas nós sabemos, a gente fala assim, ele foi igual a gente, lutando para vencer as suas vicissitudes, porque nós lutamos para vencer as nossas. Todos nós nos conhecemos, cada um de nós sabe o seu ponto fraco, a gente sabe os defeitos que a gente tem, mas só que ele, segundo algumas anotações, algumas psicografias, ele foi o apóstolo do Cristo, ele foi João, que vem reencarnado como Francisco para avivar a religião do Cristo. E a gente vê na nossa religião, do Espiritismo, que a gente sempre avança. Em cada vez que nós estamos lá na erraticidade, quando nós viemos para cá, quando nós reencarnamos, nós viemos com um roteiro mais ou menos traçado. Não existe fatalismo, nós podemos mudar na hora que quisermos, nós temos o livre-arbítrio, mas tem coisas que a gente não pode mudar. Os nossos pais, já foi decidido na erraticidade quem seriam os nossos pais, os nossos irmãos, a nossa primeira família, aquela família nuclear, já foi decidido na erraticidade. Os nossos pais aceitaram nos receber. Então, por isso que temos que ser gratas a eles, porque aceitou que nós viéssemos como seus filhos e nós aceitamos outros filhos também. Então, a nossa família vai expandindo, outras pessoas vão chegando, e aí esse amor vai aumentando. Então, a nossa doutrina, sempre Kardec nos ensinou, sempre tem um progresso. De uma vida para outra, a gente vai progredindo. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver, temos aqui jovens, temos pessoas mais maduras, outras da mesma idade. Mas se cada um olhar para quando era adolescente, a gente vai ver que a gente tinha determinados vícios que hoje já não temos mais. Graças a Deus. Gostávamos de determinadas coisas, hoje não gostamos mais. Então, nós fomos nos lapidando, fomos tirando aquilo que era paixão para a gente, nós fomos deixando para lá. Porque um dia, quando retornarmos à pátria espiritual, só quem vai conosco, que será o nosso cartão de visita, serão as virtudes que houvermos cultivadas. É o amor aos semelhantes,
é amar a nós mesmos. Porque quando a gente gosta da gente, a gente cuida do nosso corpo, esse corpo que Deus nos deu. Tem milhares de milhões de espíritos que querem a chance de reencarnar também, mas não tem um corpo. Então você tem que esperar. E você tem que esperar também que aquelas pessoas que você maltratou, que você magoou, têm que estar reunidas para o acerto. Então vem umas antes, outra depois, e depois a gente vem. Muitas das vezes é pouca diferença um dos outros. Por isso que na família, às vezes, temos os amigos, as pessoas que nós amamos, e muitas das vezes aquele inimigo também está ali na família, que é para a gente poder acertar as contas. E a gente tem o quê? Fazer as pazes. Porque não adianta eu chegar aqui, falar meia hora, 1 hora, 2, 3, e se eu não fizer. A fé sem obras é morta, é a mesma coisa. Se eu falar e não fizer, serão as palavras vazias. Não vai ter verdade no que eu falo. Pelo menos a gente tem que tentar a cada dia. Hoje eu vou conseguir. Hoje eu vou conseguir. Lá em casa a gente faz sempre o culto do Evangelho no lar. Já há muitos anos já. Mas depois eu senti necessidade, com uma das filhas falando, nós vamos fazer todo dia um mini culto do Evangelho lá. Então a gente levanta todo dia, dá uns 6 minutos mais ou menos, a gente lê uma página, faz uma oração e lê uma página no livro, encerra, a gente toma água. Eu passei a me sentir, as filhas também, muito melhores do que nós nos sentimos. E é uma coisinha de 5 a 6 minutos. Agora, às quarta-feiras, eu passei o culto também para de manhã. Então, toda quarta-feira é o dia do nosso culto lá em casa, às 9 horas. O culto é no horário certo, 9 horas. Mas o restante da semana, até dia de domingo, dia de sábado, feriado, a gente levanta, a gente vai fazer oração. Então, a gente agradece que aquela noite que nós passamos, nós estamos aqui. Quantos não chegaram a agradecer a Deus? Quantos não chegam para tomar o café da manhã? A gente não sabe, a noite é longa. Então a gente tem que ter o costume para agradecer. Porque quando nós formos para a erradicidade, é isso que os espíritos fazem. Não tem que lavar roupa, não tem que passar roupa, não tem que fazer a comida, não tem que sair para trabalhar. A gente trabalha, orando pelos semelhantes. Então, se a gente já começar a treinar, hoje é 5 a 6 minutos. Quem sabe se depois a gente vai aumentando, né? Gostaria de chegar aqui e falar, gente, agora nós já estamos com meia hora, a gente faz a nossa oração, ou 20 minutos. Quem sabe, né? Mas pelo menos nós já alertamos para isso e todo mundo se sentiu melhor. A gente pede para aquelas pessoas que a gente sabe que está atravessando um período difícil. Sempre tem, as meninas chegam, no colégio fulano não está bem e tal, apareceu alguma doença, e a gente pede para aquela pessoa naquele dia. E assim a gente vai, aos poucos, a gente chama de pílula diária do Evangelho. Tem até a pílula diária do Evangelho, que é uma mensagem mesmo. Nós pegamos emprestado esse nome para o nosso pequeno culto ali. E todo dia a gente faz. Chova ou faça sol. Domingo, feriado, antes de qualquer coisa. Porque depois, durante o dia, a gente pode ir para qualquer lugar. E graças a Deus, foi uma coisa boa, uma intuição boa. Já que nós teremos que no futuro fazer isso, né? Porque os espíritos mesmo falaram, o que causa o nosso atraso ainda é o egoísmo e o orgulho. O egoísmo porque a gente só pensa na gente, nos filhos da gente, marido, companheiro, a minha mãe, a minha filha, é só assim.
No dia que a gente vê o semelhante, é meu irmão. É igual uma história, eu não sei se eu já contei aqui, do sapo numa lagoa. Há muito tempo atrás, nessa época, os animais ainda falavam. Tinha uma lagoa enorme aqui em Três Rios. E tinha um sapo que todo dia o sapo nadava naquela lagoa. Ele ia de um lado para o outro, ele atravessava a lagoa. E tinha um escorpião que gostaria de fazer aquilo. Até que um dia o escorpião não aguenta mais e pede para o sapo: senhor sapo, o senhor me dá uma carona? Ele falou assim: vem na minha cacunda. Levou o escorpião. Quando chegou do outro lado, ele já ia mandar o escorpião pular. Ele sentiu uma ferroada nas costas. Aí ele falou para ele: mas o senhor me mordeu, eu te dei uma carona, eu fui seu amigo. Ele falou assim: é a minha natureza. Isso foi só para ilustrar, meus amigos. Ninguém nasceu determinado para fazer o mal. Nós fazemos o mal porque ainda as pessoas que fazem o mal não conhecem o bem. É igual a luz e as trevas. Quem não conhece a luz, se ficar nas trevas, ele não vai estranhar, ele não conhece a luz. Então, a partir que a gente conhece o Cristo, que a gente sabe que tem um Deus que é soberanamente justo e bom, a gente já não quer mais se compactuar com a maldade. A gente já não quer mais ficar pensando um jeito de prejudicar o nosso irmão. Coisa que já fizemos não tem tantos anos assim. No século passado tinha emboscada, as pessoas saíam, tinha também muita coisa que você inventava sobre uma mulher. Quantas vezes aquela mulher não perdia a vida por causa daquilo de calúnia que nós fizemos. Por isso que parece que o ciclo não vai terminar nunca. Porque desde essa época de Francisco, desde antes, nós já estávamos lá, fazendo o mal para o semelhante. Se tivéssemos feito bem, nós já não estaríamos mais aqui nesse planeta. Já teríamos mais um mundo melhores. Como ainda não fazemos todo o bem que sabemos, a gente colhe ainda o mal que semeamos. Mas se Deus quiser, chegará um dia em que restará só o bem. O mal já terá acabado. Então Francisco, quando ele viu que já estava terminando aquelas igrejinhas, que já tinha reformado todas, e ele já estava com bastante amigos ali, ele nunca chamou de discípulo nem nada, fazia parte da congregação. Aí ele falou: e agora? Foram lá pedir o Papa, o Papa deu autorização, agora eles só iam pelas cidades, falava do Evangelho, falava, inclusive uma moça que eu namorava na época, chamava-se Clara. Ela também foi ser freira. E Francisco foi o primeiro a ser chamado de patrono da ecologia, numa época em que sequer sonhava com ecologia. Ele chamava Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Terra, e quando ele falava, os animais chegavam perto e pareciam que estavam ali para ouvi-lo. Os pássaros, gato, cachorro, todos esses animais o cercavam. Por isso que ele foi chamado de santo padroeiro da ecologia. Foi um papa que deu esse título para Francisco. Então foi passando o tempo, quando estavam em 1244, e tinha a Quaresma, que era uma festa que tem até hoje. Só que antigamente a Quaresma era aquele período, era um período muito sério, que as pessoas não comiam nada, era praticamente pão e água. E como ele
Já, claro que ele já estava em outro patamar, era um espírito muito evoluído, ele fazia pão e água. E nisso começou a aparecer nele as estigmas, que são as marcas do Cristo. Nas mãos, nos pés. Ele estava em 1224, nesse período de 15 de agosto a 29 de setembro. Ele fez a oração, que ele gostava muito de orar para o arcanjo Gabriel. E começa a aparecer os estigmas. E aquilo foi enfraquecendo ele, que aquilo era o sangue que ia saindo. Nesses estigmas, a marca do Cristo. Quando foi? Ele estava com 45 de idade. Em final de agosto de 1226, ele pediu para ser levado para Porciúncula. Nessa Porciúncula, ele abençoa toda a cidade de Assis. Ele abençoa e dali a pouco ele morreu. Olha, e a santidade dele era uma coisa tão latente, onde as pessoas reconheceram tanta santidade dele, que com 2 anos que ele estava morto, ele foi elevado à categoria de santo, São Francisco de Assis. Foi no ano de 1228, 2 anos após a sua morte. Ele foi o Papa, ele foi canonizado pelo mesmo Papa, Inocêncio III. Então vocês veem a luta que cada um de nós trava. Aí a gente fala assim, é porque ele era santo, mas ele, todas as vidas dele, você vai vendo que foram uma sucessão até chegar nessa vida de Francisco de Assis. E ele foi contemporâneo de Santo Antônio. Os dois se conheceram, mas nenhum seguiu o outro, porque cada um tinha o seu caminho. Santo Antônio falava, tinha o dom da palavra. Já Francisco tinha uma humildade, onde todos se rendiam. Todas as pessoas que o conheciam. Até para pisar, ele pisava devagar. Então depois, quando fizeram uma igreja, eu nunca fui à Europa, mas quem já foi, vê essa igreja que ele orava, nessa igreja pequena, fizeram todo o santuário de Francisco e ficou dentro essa igrejinha onde ele orava. Dizem que é a coisa mais linda do mundo e que a atmosfera em Assis é uma coisa que emociona a qualquer pessoa que vai na Itália e que vai para a cidade de Assis. Então a gente aprende muito quando a gente começa a estudar uma vida com um santo tão paciente como Francisco de Assis. A gente vai aprendendo, vai te dando calma, vai te dando uma tolerância, onde a gente também, sem ter pretensão, a gente começa a exercitar a paciência com o irmão, ouvir um irmão, ouvir uma pessoa que vem reclamar de outro, sem levar aquilo, a fofoquinha para um... Então a gente estuda, quando a gente estuda a vida de Teresa de Calcutá, Santo Antônio de Padua, São Francisco de Assis, a gente vai aprendendo e a gente vê que a divindade, Deus, é tão bom para conosco, tão bom, que volta e meia ele manda um desses enviados, um desses faróis para iluminar a humanidade e para nos dar força, nos dar coragem, para que a gente olhe o exemplo dele. Fala, olha, não está tão distante assim. Vocês também podem alcançar isso daí. Porque nós sabemos que enquanto não tivermos vencido todas as paixões, nós voltaremos. E quando tivermos vencidos, habitaremos em mundos melhores. Mas isso daí não nos isentará do trabalho. Seria um suplício. Seremos coautores da criação.
seremos também partícipes da criação. E quem sabe um dia também nós iremos para outros mundos também levar o nosso conhecimento para todos, que o universo funciona em cadeia, é como o elo de uma corrente com outra. E os mundos são solidários entre si. Todos os mundos nos chameiam na imensidão cósmica, todos são solidários. E nós também temos que ser, a lei da vida, a lei da natureza, nos mostra isso. Solidários uns com os outros, aprendendo uns com os outros, a tolerância, a paciência, a vencer o orgulho. E a gente começa a ver que a gente começa a se melhorar. A gente vai deixando aquilo para o lado que antes nos incomodava, já não incomoda mais. Não que sejamos melhor do que ninguém, mas sabemos que nós agora não cobramos tanto dos semelhantes como cobrávamos. E no final é como Chico Xavier falava: a outros dou o direito de ser como são, a mim eu me cobro cada vez mais. Não que eu seja esse exemplo, nós um dia faremos isso, todos nós, porque seremos melhores. Porque nessa vida mesmo nós já notamos a diferença de quando éramos adolescentes, quando éramos jovens para agora. Depois que nós passamos a conhecer a doutrina de Jesus, a doutrina de Allan Kardec, nós somos melhores. E graças a Deus, só melhorando. Cada vida viremos melhor. E assim, meus amigos, graças a Deus por mais esse dia. Olha que eu estava com uma gripe, ontem eu fiquei o dia todo deitada, eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Mas graças a Deus, hoje também eu não fiz nada. Eu falei, olha, hoje eu vou ficar de repouso, eu vou estudar. Vi o filme de Francisco de Assis, botei o filme, fui ver o filme, peguei o ônibus, vim de Paraíba, soltei, graças a Deus, fiz meu trabalho que eu tinha prometido, aqui estou com o coração aberto e agradecido. Agradeço a todos vocês pela paciência, que sempre me receberam muito bem. Que Jesus ampare a todos nós, em nome de Deus, em nome de Jesus, que nós possamos receber dele o amparo. Eu trouxe aqui também a oração que ficou conhecida como a oração de Francisco de Assis. Oração de São Francisco. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.